É para estar raspando as pernas, como os homens de hoje estão raspando perna. Homem não é para estar fazendo sobrancelha, como os homens de hoje fazem sobrancelha. Homem de hoje está usando maquiagem. Homem não é para usar maquiagem. Homem de hoje não é para andar como está andando com a calça capri no meio da canela. Isso não é coisa de homem. Homem é para andar como homem, para que a família veja o homem que ele é, os filhos vejam o homem que ele é, pelo andar, pela cara dele, pelo falar, pelas atitudes e pelo projeto de vida. Homem, macho, chamado por Deus para liderar, para governar, para expulsar os demônios, para vencer a guerra e ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Gente, eu concordo com quase tudo que esse pastor está falando, que realmente a masculinidade ela precisa ser resgatada para os dias que vivemos hoje, porque há uma agenda para a desconstrução da masculinidade. Só que eu não posso pegar uma questão de um costume de uma igreja ou de uma doutrina de uma igreja que possa compreender que um homem tirar um fio de sobrancelha é pecado ou errado, para querer impor a outras pessoas e dizer que elas estão erradas por fazer tal coisa, quando no Evangelho não está escrito que um homem não possa fazer isso aqui, ó, cortar a sobrancelha e tirar às vezes um fiozinho ou outro para deixar a sobrancelha arrumada. Isso não é pecado e isso não é condenável diante de Deus. Da mesma forma, por uma questão de higiene pessoal, um homem pegar a maquininha, passar na perna por se sentir bem dessa forma. Isso não vai diminuir a masculinidade de um homem e muito menos ele não vai estar pecando contra Deus, porque na Bíblia não está escrito que o homem não possa fazer isso, ou que isso seja errado ou pecado diante de Deus. Porque se cortar 2 fios da sobrancelha e tirar 2 fios aqui da sobrancelha é pecado, da mesma forma seria cortar o cabelo, ou tirar a barba, para algumas doutrinas aí que impõem que o homem tem que estar sem barba para poder estar na igreja ou pregando, coisa do tipo. E vocês não têm noção do que torna a vida de pessoas um inferno, como a minha foi logo quando eu me converti, quando pessoas vêm com religiosidade de coisas que não se afirma na palavra de Deus, trata como pecado e condena pessoas ao inferno por causa disso. Eu, quando logo me converti, deixei de ser homossexual, o Espírito Santo me convenceu que a vida que eu tinha era errada, e eu escutei a voz de Deus falar comigo que era necessário abandonar a prática de vida que eu tinha antes. Então não foi a igreja, não desconsiderando a igreja, não foi pastor, não foi missionário, não foi ninguém. Eu escutei a voz de Deus em casa falando comigo que eu tinha que deixar de ser homossexual para estar seguindo a Ele. E eu abandonei a prática de vida que eu tinha e hoje já estou no Evangelho e já estou há quase 6 anos vivendo em santidade. E para a glória de Deus, o que eu mais desejo é poder casar, constituir uma família e viver uma vida que glorifica o nome de Deus. E isso Deus tratou, sarou no meu coração e abriu os meus olhos nesse sentido. E aí eu faço uma pergunta para você, que logo quando eu me converti, uma irmã me condenou ao inferno, me chamou de bastardo, falou que eu não era liberto pelo fato da minha profissão, até logo quando eu me converter, de ser cabeleireiro e de ser designer de sobrancelha, que ao eu fazer isso, eu estava condenando mulheres ao inferno e que eu iria junto porque eu estava pecando. Você tem noção do que era ou como eu estava ao escutar isso e uma pessoa me condenar ao inferno por causa disso? Sendo que aos olhos do mundo, que tem pessoas que até dentro da igreja às vezes não acreditam que alguém possa deixar de ser homossexual, isso aconteceu na minha vida. O Espírito Santo me convenceu a deixar a homossexualidade e de hoje estar pregando sobre isso, pregando contrariamente pessoas que vivam nessa conduta. Deus me convenceu a deixar a homossexualidade, mas não me convenceu e não me falou nada a respeito da minha profissão. Então, para o mundo é impossível alguém deixar de ser gay, eu deixei. Tem praticamente 6 anos aí. E para a minha profissão, Deus não iria falar nada comigo se fosse um pecado, se não fosse da vontade dele. E claramente, hoje tem um chamado e sei que uma hora ou outra eu vou precisar deixar minha profissão de lado para seguir com o propósito de Deus. Só que José não foi do dia para a noite que ele virou governador do Egito. Ele teve um tempo certo de Deus para José viver o propósito. Então, em algum momento, Deus vai falar comigo, vou deixar essa profissão e vou seguir com o propósito de Deus e vou viver a bênção de Deus, que é esse propósito que Deus tem na minha vida, de casar, constituir uma família, ser um homem de Deus e glorificar o nome de Jesus. Aí você acha que por um homem tirar alguns fiozinhos da sobrancelha se tornaria pecado?
sendo que isso não está escrito na palavra de Deus. Então posso concordar que um homem que faz a sobrancelha como de uma mulher, aí estaria pecando porque está deixando a sua identidade masculina para viver uma feminina. Isso é um ponto. Tanto acho que no Antigo Testamento, né, o homem que não vista-se como mulher, mulher como homem, ou como ali 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, quando fala de homossexuais, que não herdaram o reino de Deus, quando fala ativos e passivos no grego, acernokoitai, malakoi, ativos e passivos, ali fala sobre conduta sexual, que é pecado diante de Deus, e ao mesmo tempo fala dos passivos que deixam a sua natureza masculina para se colocar de uma feminina. Então, realmente, um homem que deixa a sua natureza de homem para se colocar como de feminina, isso é um pecado. Então, se eu fizesse minha sobrancelha fina e arqueada como de uma mulher, isso seria um pecado. Mas eu arrumar, tirar os fiozinhos e deixar arrumado, isso não é pecado, gente, pelo amor de Deus. E em Romanos 14, o apóstolo Paulo mostra ali a tolerância entre os irmãos, o respeito em opiniões diferentes. Não podemos impor o nosso ponto de vista e às vezes destruir a fé do nosso irmão. Como a irmãzinha lá, quase 6 anos atrás, me condenou ao inferno por causa da minha profissão. Deus me tirou da homossexualidade, mas não falou nada da minha profissão como novo convertido. É mais fácil me condenar ao inferno por algo que na visão dela era errado, ou de me tratar bem, orar por mim e conversar comigo de uma forma saudável e tentar explicar o seu ponto de vista. E o outro ponto de Romanos 14 é a advertência do apóstolo Paulo sobre o julgamento, que não podemos fazer aos nossos irmãos início da fé, ou propriamente por nossas discordâncias, até porque cada um dará conta diante de Deus. Então o fato de eu não concordar às vezes com esse posicionamento aí nesse ponto com esse pastor, eu não invalido a vida dele como pastor, não invalido a vida dele com Deus, não invalido totalmente as palavras dele. Eu só acho que precisamos explanar bem a questão quando afirmamos que algo é pecado diante de Deus, para que isso não traga peso, para que isso não traga loucura na vida daqueles que estão vivendo esse processo e que muitas vezes Deus ainda está tratando algo na vida daquela pessoa e que se realmente aquilo é pecado ou não, porque às vezes estão trazendo peso na vida de pessoas. E muitas vezes em Romanos 14, acho que mais ou menos diz também que muitas vezes quando a gente atrapalha os processos que Deus está fazendo na vida daquele que Ele está fazendo, podemos nos tornar inimigo de Deus. Então eu não posso chegar numa pessoa e imputar que ela está vivendo um pecado por uma questão doutrinária ou de costume da igreja, quando eu não consigo se afirmar na palavra de Deus e muito mais, chegar em amor, em consideração e tentar explanar meu ponto de vista para essa pessoa de uma forma amigável. Eu não posso condenar alguém ao inferno pelo fato dela fazer algo que eu não concordo. Sendo que não posso condenar alguém quando a Bíblia não trata algo como pecado. Então, fazer sobrancelha, um homem arrumar sua sobrancelha de uma forma masculina, de uma forma legítima, isso não vai diminuir a masculinidade dele, isso não é pecado porque não está na palavra de Deus. E que o que torna um homem homem não é o fato dele fazer a sobrancelha ou não, dele ser peludo ou não. É de realmente ele viver o evangelho. Porque o que adianta o homem ser peludo, falar grosso aí, quando ele está traindo sua esposa, quando ele não está honrando os seus filhos, e ensinar os seus filhos o caminho do Senhor, e quando ele muitas vezes vive uma coisa que... Quando ele prega às vezes uma coisa que não se vive, seria isso. Então, assim, esse tipo de papo é muito profundo, mas peço a Deus que Deus abençoe a vida desse pastor aí. Eu só queria explanar esse sentido que um homem arrumar sua sobrancelha não é um pecado porque não está escrito na palavra de Deus, de uma forma masculina. Agora, se o homem fizer de uma forma feminina ou a mulher de vice-versa, posso considerar que sim.